Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é mais um cara comum. Eu tô aqui hoje para conversar um pouco com vocês novamente sobre One Piece. Nos últimos capítulos, a gente pode ver finalmente, depois de tantos anos, né, Luffy e sua tripulação chegando em Elbaf. E nós vimos Luffy encontrando com Loki, um personagem muito interessante, um gigante muito bacana e com uma imagem muito diferente do que a gente imaginava desde quando nós tivemos a citação, né, de que a Lola recusou o casamento com ele. Aquela imagem que nós tínhamos dele, né, foi totalmente tirada, do nosso imaginário com base no que a gente vê dele agora. Eu gostaria de aqui, assim como muita gente está fazendo, fazer um pouco minha própria teoria sobre a fruta, né, do do nosso querido Loki. Eu gostaria de começar com minha argumentação dizendo o seguinte: Elbaf, ao mesmo tempo que ela tá muito ligada à mitologia nórdica, ela tá ligada também muito à mitologia, né, não só a mitologia, mas as doutrinas, né, bíblicas, judaico-cristãs, né. Como assim? Ao mesmo tempo que nós temos todas aquelas citações sobre Elbaf, sobre Yggdrasil, nós também temos Loki usando outros nomes. Ele não chama Elbaf de Elbaf, ele chama de Warland. Ele não chama a Yggdrasil de Yggdrasil, ele chama de o tesouro de Adão, né. Eh, Parece, pelo que deixa entender, aquela terra de Elbas, ela já teve um outro nome, ela já teve uma outra cultura, né. Então eu gostaria de trazer para vocês algumas ideias, alguns pensamentos que eu tenho sobre isso, tá. E levando em conta essa parte do Loki que ele chama, parece que o Elbaf por nomes antigos, por nome do passado, eu imagino que talvez o deus do sol que ele imagine não seja o mesmo do sol que o Luffy representa com Nika, e sim um outro deus. A primeira vez que nós temos uma citação ao deus do sol em One Piece é em Skypiea, correto? E nós temos no flashback de Noland, né, um sacrifício ao deus do sol, e o deus do sol é nada mais, nada menos do que uma serpente. O deus do sol, ele é uma serpente, uma grande cobra. Que é uma coisa muito interessante, né. O Luffy, ele não tem nada a ver com uma cobra, pelo que eu acho, Nika não tem nada a ver com uma cobra, porém, Noland, há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás, ele matou essa cobra, correto? E essa cobra era considerado o deus do sol. O que eu acho interessante é que essa cobra é gigante. Ele é o único ser gigante que existia vivendo lá. Será que essa cobra veio de Elbaf? Acho que talvez não. Pode ser que não. Pode ser que Elbaf ela tem um imaginativo de um deus cobra e que essa que poderia ser o antigo deus do sol, ou eu vou chegar lá. E essa cobra que nós temos aqui é um povo que tinha talvez as mesmas crenças dos antigos gigantes e que continuaram tendo elas mesmo depois que eles foram levados, né, que eles foram separados, né, da de Elbaf por algum motivo. Yggdrasil, pessoal, ela é a mesma árvore que a árvore de Adão, correto? Ela tem uma madeira que é impossível de destruir por meios comuns. Ela tem uma madeira extremamente resistente, que é dito pelo nosso querido carpinteiro do bando, né, o nosso Frank. Au! E, por algum motivo, somente Ohara e Elbaf tinham essas árvores. Em Ohara, não sei se vocês lembram, mas ela era reverenciada, deixa eu abrir aqui, em em Ohara, eles chamavam essa árvore de árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento de Ohara, que é muito interessante, porque no Jardim do Éden, e essa árvore é chamada de árvore de Adão também, o nome da árvore, não existe um fruto na Bíblia chamado de proibido. O fruto que é chamado de fruto proibido, ele é chamado de, na verdade, fruto do conhecimento do bem e do mal, o que faria com quem o comesse ter conhecimento sobre o bem e do mal, porque pelo que deixa entender, Adão e Eva no Jardim do Éden, eles eram como crianças, eles eram inocentes, né, tanto é que a partir do momento que eles comem a fruta, eles entendem que estão nus e fazem aventais de figueira, né, fazem roupas de folha. Ou seja, ao comer o fruto, eles tomam conhecimento, eles criam malícia. Não necessariamente maldade, mas eles
tem conhecimento do que é bom e do que é mal. E a árvore, né, de Ohara, ela é a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento, inclusive, onde os antigos se reuniam para debater, né, sobre os segredos do mundo. Vou até abrir aqui para vocês verem o que fala em Gênesis, né? Ele diz o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, você certamente morrerá. Algo bem parecido, né, com o governo de One Piece, né? Nós temos os Beatles, os dragões celestiais, os deuses desse mundo, onde eles ordenam que ninguém possa comer do fruto dessa árvore do conhecimento, ou seja, busquem conhecimento do passado e castigam todos com pena de morte. E as pessoas de Ohara que buscaram esse conhecimento, todas elas foram mortas. E aí o que eu gostaria de falar sobre, nós temos essa meio que essa brincadeira em One Piece, onde os deuses do mundo, na verdade, são todos ruins, né, onde todos os seres no mundo de One Piece que foram deuses, eles foram tratados como deuses cruéis. Na própria Skypiea, né, o Enel, né, ele se dizia Deus, porém ele era uma pessoa extremamente ruim. A única pessoa que é tratada, que é dita como um deus até agora e não foi mostrado como um ser ruim foi o Luffy. Correto? O Luffy não, né? No caso, Nika. Então nós temos esse fato de que nós temos essa convergência entre uma mitologia bíblica, né, judaico-cristã, e uma mitologia nórdica, aonde na mitologia bíblica a pessoa que leva o fruto para Adão e Eva, que pega o fruto da árvore e leva para Adão e Eva, é Lúcifer. Lúcifer, que na Bíblia é conhecido nesse nome, ser de luz, ou seja, sol, como um ser que traiu os céus, né? Ele buscava ser como seu pai, ser como Deus. Ele buscava ser como seu pai. E por isso, ele o traiu e foi expulso. E ao ser expulso, Lúcifer, ele foi enviado para a Terra, né? Para o mundo onde nós estamos. Onde ele passa o resto dos seus dias tentando fazer com que as pessoas que vivem aqui na Terra possam ser tão miseráveis quanto ele. Isso é muito interessante, né? Porque quando nós olhamos o Loki, ele está amarrado. E a primeira coisa que ele tenta fazer quando o Luffy chega lá é um acordo. Ele tenta fazer uma espécie de pacto com o Luffy. Coisas que eh, digamos, pela cultura pop do cristianismo, né? Porque isso não tem nenhum lugar da Bíblia, mas pela cultura pop do cristianismo, Lúcifer, Satanás, eles faz diversos pactos, né? Quando as pessoas querem algo, ela faz pacto, e é justamente o que ele faz. Ó, se você me soltar, eu mato o navio do pirata que você quiser. E aí ele fica tentando, né? Loki, o deus da mentira, e Lúcifer, considerado como o pai da mentira. Então nós temos essa relação entre esses dois. Lúcifer, o pai da mentira, né? E Loki como deus da mentira. Ao mesmo tempo que Loki o tempo todo fica tentando, né, ali ficar, digamos, comer a mente do Luffy, né, ficar ali pegando pelas beiradas para tentar fazer algum tipo de acordo com ele, que pelo que nós vimos nos spoilers, né, ainda vai se concretizar no capítulo, eles fizeram algum tipo de acordo. E Lúcifer acorrentado no submundo remete muito bem a algumas passagens bíblicas, onde diz que o diabo seria amarrado. Mas aí eu quero voltar em uma outra parte. Lúcifer, ele aparece para Adão e Eva como uma serpente, e ele os engana, dando para eles um fruto, né? Na mitologia nórdica, nós também temos uma serpente, que era conhecida como quem traria o fim do mundo. Correto? Essa serpente, ela traria o fim do mundo. Ao mesmo tempo que é dito na Bíblia também que o caos se instauraria na Terra, né? E que toda sorte de guerras aconteceriam por culpa da iniquidade humana e de todo o mal que existe aqui, que é fruto, né, de Satanás. Ou seja, nós já temos todas essas correlações entre as duas culturas, tanto é que quando o povo viking, né, foi colonizado pelos cristãos, teve uma época em que os vikings eles começaram a ser cristianizados, sei lá como se diz a palavra, e foi muito, aconteceu muito deles conseguirem levar para a cultura nórdica a cultura cristã.
né? Nós temos até naquele anime Vinland Saga, é possível ver isso, né? Dos nórdicos vendo a cultura cristã, dos nórdicos começando ali a adotar o cristianismo. Então isso é algo que aconteceu na realidade e é algo que eu acho que o Oda tá trazendo aqui pra One Piece. E nisso tudo, eu acho o seguinte, que o Loki, ele não vai ter a fruta de Satanás, tá? Eu não acho isso. Porém, eu acho que o Loki, ele vai ter a fruta mitológica da serpente, modelo serpente. A fruta do Loki, ela vai ser uma licença poética como uma representação de todas as serpentes de todas as mitologias, da mitologia que o Oda quiser brincar. Porém, quem ele será de verdade seria como, entre aspas, a serpente original, a serpente do mal, a serpente da mentira, a serpente que no início, né, lá na Bíblia, fez com que Adão e Eva saíssem do paraíso por meio de uma mentira, correto? Então, eu acho que o Oda ele vai subverter algumas coisas, né, assim como toda essa história, essa narrativa que eu falei, e uma das coisas que eu tenho certeza que vai acontecer é que a fruta do Loki não será uma fruta que tenha a ver com borracha, não será uma fruta que tenha a ver com fogo, será uma fruta que tenha a ver com mentira. E a melhor coisa para isso é a serpente. Eu não sei como os poderes dele vai funcionar. Se vão funcionar como uma espécie de hipnose, por isso ele tem que usar por isso ele precisa usar essas faixas nos olhos, ou se vai funcionar uma fruta como uma espécie de acordo, né? Se você fizer um acordo com ele e ele cumprir a parte dele do acordo, você precisa cumprir a sua, basicamente como se fosse aquela fruta. A fruta não, mas como se fosse o poder da irmã do Killua, né? Que eu esqueci o nome agora. Mas provavelmente a fruta do Loki ela vai ter a ver mentiras. Ela vai ter a ver coisas desse tipo. Por isso que a fruta dele é possível que seja responsável por trazer o fim do mundo. Porque é uma fruta que tem um potencial de de destruição, não necessariamente pela força do Loki, mas sim pelo que a fruta pode causar. A gente já viu frutas que faz coisas extremamente apelonas, né, como a fruta da Sugar, né, que a fruta da Sugar, ela transforma você em um boneco, quando ela te transforma, ela te dá, restrições, você precisa obedecer essas restrições, não tem nenhum acordo nisso, e todas as pessoas do mundo esquecem que você já existiu. Isso, pra mim, é uma das frutas mais roubadas de One Piece. Né, e tem muitas condições específicas, ela transforma os outros, a fruta faz com que ela nunca envelheça, né, a fruta faz com que ela viva para sempre, a Sugar, inclusive, eu acho que a Sugar é uma representação de algum personagem, como o Imusama, é a representação de alguma coisa do governo mundial, porém eu quero falar aqui mais sobre o Loki e sobre como essa relação eh, entre vamos dizer, entre Elbaf e a Bíblia, entre a mitologia nórdica e a mitologia cristã, entre Loki e o diabo, estão muito relacionadas. Elas estão muito relacionadas. E eu acho que a fruta do Loki vai ser a fruta mitológica da serpente, modelo serpente. Ou seja, ela vai ser como se fosse a serpente original. Ela vai ser a serpente serpente. Não vai ser só a fruta da serpente, porque a fruta da serpente, por exemplo, tem a fruta da serpente, modelo anaconda, a fruta da serpente e outras coisas. Ele não, vai ser a fruta da serpente, modelo serpente. E é isso. Pessoal, caso tenham gostado do vídeo, caso tenham gostado da teoria, eu peço para vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam. Esse canal ele não tem nenhum fim financeiro, né? Eu simplesmente falo aqui coisas que eu gosto de falar porque eu não tenho muitas pessoas para conversar. Caso vocês queiram completar com alguma coisa ou queiram compartilhar teorias também ou queiram criticar teorias, pode deixar nos comentários. Só não me xinga, por favor, pessoal. Eu não faço isso daqui com nenhum intuito de parecer ser melhor que os outros. Eu apenas quero compartilhar minhas ideias, tá bom? Então eu agradeço a vocês aí. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.